Bem-vindos a uma nova edição do programa Gente com História. Mais uma vez vamos até a bonita Vila de Baião. À minha espera está já o doutor António Sérgio Pereira. Boa noite, Sérgio. Bem-vindo sejas a este programa. Diz-me o que fazes, quem és, o que representas. Boa noite, Américo. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite, por estar aqui a falar contigo. É um gosto muito grande. De facto, quando me falaste para vir aqui a este programa e na sequência daquilo que me pediste, pronto, eu estou aqui neste programa porque atualmente faço parte da direção de uma instituição particular de solidariedade social, que se chama Obra do Bem-Estar Rural do Baião. Nós, de forma muito simpática e carinhosa, tratamos por OBER, é assim o nome da instituição. Desde há 10 anos esta parte que sou o presidente da direção, uma aventura na qual me acompanham mais 4 diretores, portanto isto é um trabalho de grupo, é um trabalho conjunto. Habitualmente sou o rosto desse trabalho e obviamente além da direção também dá mais boa vontade noutras tantas pessoas distribuídas pela Assembleia Geral e pelo Conselho Fiscal. Este trabalho, em primeiro lugar, a nossa instituição é uma associação, portanto, é um movimento de cariz associativo. Curiosamente, este ano faz 60 anos de existência, portanto, para os padrões atuais, é uma instituição ancestral, já, brincando com o termo. É uma instituição com 60 anos de história, vai completá-los no próximo dia 21 de junho. E é uma instituição localizada em Baião e que o raio de ação do trabalho que desenvolve se projeta no Concelho de Baião, praticamente em todas as freguesias, aqui do nosso concelho. Sumariamente, a instituição opera, até, se me permites, começando pelo princípio da história, uma das curiosidades e o interessante da OBER é que, de facto, é uma instituição pioneira. Foi a primeira instituição no norte do país a desenvolver o que nós hoje designamos por pré-escolar, jardim de infância. Portanto, já há praticamente 45 anos que a instituição desenvolve essa resposta social. Portanto, e depois é uma instituição que nasceu da boa vontade e nasceu do altruísmo e da espontaneidade de quem a formou. Com mais notoriedade, na lista dos seus fundadores estava o neto do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz, como é sabido, tem uma ligação ao Concelho de Baião. Atualmente existe cá a Fundação Eça de Queiroz e ligado a esse património e essa casa viveram aqui alguns dos seus descendentes, e o Dom Manuel de Castro e a esposa foram elementos fundadores da instituição. E de facto, e a esposa Dona Maria Salema de Castro, e de facto o curioso e revelador, e se calhar é o que justifica também a continuidade da instituição, de facto o instinto fundador foi um instinto inovador. A instituição, na altura, quando apareceu, fez coisas de facto pioneiras, inovadoras. Deu início a campanhas de alfabetização no concelho, participou em campanhas de vacinação, participação em campanhas de melhoramento e dar relevância à condição feminina.
coisas que nós hoje já achamos por adquiridas e fazedoras, na altura de facto eram inovadoras, e de facto é um património que já tem 6 décadas e atualmente esse património estende-se por várias valências. Temos 2 creches, temos 4 jardins de infância, um deles com 2 salas e outro com 3 salas. Portanto, só na área de infância damos acompanhamento a cerca de 200 crianças. Depois, na área dos idosos, temos um centro de convívio, um centro de dia e temos o serviço de apoio domiciliário. Nesta categoria de resposta social, damos acompanhamento a cerca de 60, 70 idosos. E depois também temos um serviço de atendimento e acompanhamento social, também muito longínquo já, foi criado em 1973 e, portanto, é uma instituição com história, com pertinência. Daquilo, conforme estava a referir, pronto, já estamos nesta aventura, neste compromisso há 10 anos, já acumulamos alguma experiência e aquilo que eu gostava, antes de tudo, de partilhar contigo e com quem nos ouve, é de facto a percepção que temos destas realidades. E eu, enquanto não tive esta experiência de gestão da instituição, do meu IPSS, tinha uma percepção da atividade, no sentido de facto, é uma atividade meritória, uma atividade muito digna, sobretudo pelos objetivos sociais que pretendem realizar. E quanto a isso, acho que é unânime o reconhecimento de todas as instituições que fazem este trabalho. E, acima de tudo, convém sempre não esquecer, é um trabalho, em termos de dirigismo, somente assente no voluntariado. Ou seja, isto só depende mesmo da boa vontade de quem está ao leme das instituições, não depende rigorosamente de mais nada. Mais nada. Essa parte é fundamental, que nós às vezes dizemos, e com razão, que não há grande adesão a atividades de voluntariado, e de facto isto é uma forma de expressão de cidadania muito consistente, porque de facto é um trabalho concreto, efetivo, que se realiza diariamente. E é uma parte importante. E estava a explicar que, de facto, o mais interessante, sem desprezar esta vertente social, que é mais importante, e querendo depois podemos aprofundá-la, o mais relevante, de facto, é a importância destas instituições para o tecido social e económico do território onde estão. Porquê? Em primeiro lugar, quando oferecemos serviços às pessoas, sejam eles de creches, para os pais que precisam de ir trabalhar, sejam eles de apoio à terceira idade, deixando as famílias descansadas, sabendo que os seus idosos, de uma forma ou de outra, são acompanhados e acarinhados, nós estamos a permitir que as pessoas se fixem na região. Pois, e esta faceta é muito importante para territórios mais deprimidos, mais interiores, que não é o nosso caso. Isto é muito importante. Porquê? Porque, de facto, aquilo que nós fazemos permite às pessoas organizarem melhor a sua vida. Ou seja, até porque aí em Baião, aquilo que me parece é que as pessoas daí têm muito amor à sua terra, ou seja, só sairiam daí se não tivessem hipóteses de ficar. É sempre assim. É assim, as pessoas só saem quando vislumbram uma melhor oportunidade. E às vezes nem é assim de forma tão positiva. Muitas vezes saem porque não têm outra oportunidade. Às vezes nem é questão de opção, às vezes é uma questão mesmo de necessidade. Sim, o que acabaste de dizer, de facto, se as pessoas pudessem realizar-se no sítio onde nasceram, não teriam sacrifício,
de querer procurar outras paragens. Portanto, e estas instituições, todas as instituições que trabalham nos territórios, facilitam a vida, não é? Facilitam. São uma opção que as pessoas têm ao dispor de. Mas, Sérgio, desculpa interromper-te. Eu não sei se me passou despercebido ou se não existe. Não tem a vertente do ar de. Não temos. Essa não temos. Há mais 2 instituições aqui no Conselho que têm essa vertente, vertente residencial para idosos. Nós não temos. Não, Olha, não mas em termos do vosso trabalho, que já é muito, já temos muitas valências, isso custa muito, muito caro, porque nada se faz sem dinheiro. De onde é que vêm os fundos que vocês têm que usar para manter a instituição de pé, para poder garantir os cuidados necessários a quem vos procura? Isso exige um esforço económico bastante grande. Como é que vocês conseguem manter essa estabilidade? Tremendo. Isso tem muito a ver com uma questão que depois também gostaria de falar, que foi outra vertente que nós, de facto, só descobrimos quando estamos no seio das instituições. Assim, normalmente, as IPSS que têm protocolos com a Segurança Social, e a OBER tem todas as respostas sociais protocoladas com a Segurança Social, nosso financiamento é bipartido. Nós temos financiamento da Segurança Social, em função dos utentes a quem prestamos o serviço, e, concomitantemente, a acrescentar este financiamento, temos, digamos, a comparticipação paga pelos utentes, pelo serviço que usufruem, em função da sua capacidade económica. Normalmente, esses montantes de financiamento variam muito em função do território, da capacidade económica dos seus residentes e que usufruem das respostas sociais. Quanto mais litoralizadas estão as instituições, ou seja, em meios urbanos, normalmente a capacidade económica dos utentes é maior e sobrepõe-se aos valores que a Segurança Social paga. Inversamente, à medida que nos afastamos para territórios mais deprimidos, ou seja, do interior e longe dos núcleos urbanos, essa tendência inverte-se. Para ter uma ideia, 70% de financiamento da nossa instituição provém das comparticipações pagas pelo Estado e 30% das comparticipações resultantes dos valores recebidos pelos familiares dos utentes. Mas, nesta realidade que estamos a viver, e já não é de agora, e sem querer melindrar ninguém, o Estado, neste caso a Segurança Social, paga muito tarde e a más horas os apoios que deviam chegar a horas, ou seja, há instituições que têm que estar ali num ano à espera. Não. Aí não acontece isso? Não acontece. Não acontece nem connosco, nem com ninguém. Não? Quando há uma resposta social protocolada com a Segurança Social, o pagamento, eu refiro-me àquelas que nós desenvolvemos, com a maioria das instituições. A comparticipação é paga pontualmente e religiosamente em data certa. Isso é ótimo, sim. Não. Porque vocês têm muitos gastos com transportes, com alimentação, com médicos, essa é outra parte. Essa é outra parte da história e que para mim foi a mais importante de todas. Eu não quero aqui que me vejam como um gestor, que não sou. Eu faço o melhor que posso. Nem que me nem vejam... tens cara disso, nem que me vejam desprezar as outras dinâmicas da instituição, que nunca fiz nem fizemos isso, mas de facto a parte mais pertinente e que mais me despertou neste trabalho todo, e que também, verdade seja dita, a que mais me impele e me desperta a estar sempre atento e a fazer o melhor que sei, é de facto a responsabilidade social da instituição. Ou seja,
A Ober tem 54 funcionários e, portanto, nós temos 54 famílias a quem devemos cuidar também, relativamente às quais temos responsabilidade. Portanto, esta é outra parte fundamental destas instituições, ou seja, é a relevância delas na economia. Ou seja, as Dá-lhes instituições... emprego a pessoas daí também. Exatamente. As instituições do setor social, as instituições da economia social, que é assim que é designada a nossa área de atuação em termos de descrição económica, as instituições do setor social são fundamentais, sobretudo quando estamos a falar de territórios do interior, são fundamentais na criação de emprego, na fixação das pessoas à sua terra e na criação de oportunidades, porque nós criamos emprego, também criamos emprego qualificado e criamos emprego que é remunerado a horas, a tempo, em condições legais e acordadas, com contratos coletivos de trabalho. E, portanto, esse para mim foi desde sempre o fator que mais me preocupou, porque de facto é uma responsabilidade que nós temos ao fim do mês, de cada mês, pagar os vencimentos dos funcionários, pagar os produtos que os fornecedores nos entregam, pagar a luz, a eletricidade, é uma responsabilidade tremenda. É uma responsabilidade tremenda. E, de facto, às vezes, quem está de fora não percebe os encargos que nós, gratuitamente e alegremente, que ninguém anda aqui contrariado, alegre no sentido cristão. Sim, 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 sim. Que nós, com alegria e com determinação, levamos avante estas responsabilidades. E é como tu disseste bem, nós temos uma responsabilidade muito grande para quem trabalha connosco, E essa parte é fundamental. Estas instituições... Mas a nível da instituição, os profissionais a que te referes não têm a ver com a direção. A direção não tem ninguém a ser remunerado, ou tem? Ninguém, não. Ninguém. Não, a direção é tudo voluntariado. Olha, mas isto é interessante porque tu és advogado. Pronto, um advogado já tem trabalho que chega e que sobra para a semana, para o mês, para o ano, dores de cabeça que chega. E nasce um projeto destes de graça, sem ninguém gestão. Como é que se explica uma coisa destas? América, é muito simples. Para ser o mais honesto possível na resposta, é assim: quando me meti nisto, eu não sabia no que me estava a meter. É o normal, não é? Não, é porque tem a ver com aquilo que falávamos no início. Eu, antes de entrar para a instituição, eu só via a instituição numa perspectiva, que era a perspectiva que é mais importante, que é a perspectiva do trabalho social que desenvolve. E, de facto, é altamente meritório, não é? É altamente meritório o trabalho que a instituição desenvolve. Agora, eu desconhecia em absoluto, ou seja, tinha uma noção, obviamente, não é? Como toda a gente, não é? Tinha uma noção, tinha uma perspectiva, por trás havia uma estrutura que tinha que funcionar e com responsabilidades. Mas coisa diferente é quando estamos dentro dela e somos nós a dar a cara por isso. Nunca vi esta carga de trabalho sem que te meter. Não diria tanto, mas se calhar não ia de forma tão aberta, não ia de peito feito. Não ia de peito feito. Não, de facto. Sério, porque pronto, eu estou a dizer-te isto de um fronte provocatório, porque quem nos está a ouvir deve pensar, bem, ou o Sérgio não é deste mundo, ou então não fala a verdade, porque quem tem um emprego, quem tem família e mete-se num projeto destes que é absorvente, onde é que arranja tempo para tudo? Há qualquer coisa que não está bem. Não tenho. Não tenho. Não tem, pois. Não, a minha vida, se calhar, para muitas pessoas é chata. Porque entre o meu trabalho, a minha família,
E o que faço, em termos de voluntariado, sobra-me pouco tempo. Pois, neste caso, se calhar quem sofre mais com a tua ocupação é a família, talvez, não? São os primeiros. E para tentar minimizar essa parte, sacrifico a minha vida. Pronto. Pois, Sacrifico, no sentido, nem queria utilizar esta palavra, mas deduzo, melhor dizendo, não é sacrifício, que sacrifício são outras coisas. Deduzo no meu tempo disponível isso. sim, E, sim, portanto, não dá para fazer grandes coisas, é claro. nem para ter grandes compromissos. E Não ainda dá. fazes aquelas corridas de manutenção físico, do bem-estar, que fazias noutros tempos? Não, Aquelas não, caminhadas, não, já não não, fazes? não, 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 Ou seja, não. é assim, mas avaliando o que tu estás a dizer, e eu sei o quanto isto é, porque ando a par destas realidades, mais ou menos, para manteres esta instituição e a tua equipe, manteres esta instituição de pé, contas com muitos profissionais, pronto, já falaste que são 50 e tais, não é? Também tens voluntários, além da direção, há mais voluntários a acompanhar, a trabalhar convosco, ou é só profissionais de vocês? Não, é assim, em termos de estrutura, trabalho, nós não temos voluntários neste Voluntários. momento. Pontualmente vamos tendo, mas não temos. Por exemplo, agora, atualmente nem temos nenhum. Ou seja, Pois. nós temos, nós em termos de funcionais, temos uma estrutura de 54 colaboradores e felizmente, eh, felizmente temos colaboradores que são pessoas de qualidade, pessoas empenhadas e que me facilitam muito, a mim e aos diretores, o nosso trabalho. O nosso trabalho. É óbvio que isto parte de um esforço conjunto, não é? E às vezes, e também a nossa permanência durante tanto tempo nas instituições também é sinal de que as instituições também colaboram em tudo aquilo que precisamos. Exatamente, É exatamente. um sinal, é um sinal. Ou Uhum. seja, quando a passagem de uma pessoa numa instituição é curta, é porque houve algum problema, ou de um lado ou do outro. Sim, sim. Normalmente é assim, é a experiência da vida dita-nos isto. Às vezes parece um contrassenso nós dizermos que isto é difícil e estamos tanto tempo ligados às instituições. O problema é que as instituições precisam de nós. Também Exatamente. quando nós percebemos que as instituições reconhecem aquilo que fazemos e os funcionários nos ajudam, é óbvio que cria-se aqui uma sinergia que depois uma pessoa também vai estendendo no tempo, e Sim, sim. portanto essa estrutura, agora essa estrutura dos colaboradores é fundamental. Aliás, Claro. o rosto da instituição é quem lá trabalha, sempre. Sim, O sim. rosto da instituição é quem lá trabalha. E de facto, essa parte correndo bem, que é o que acontece connosco, facilita-nos e muito trabalho. Pois as nossas dificuldades aparecem por outras razões exteriores à vontade e ao empenho dos funcionários, Claro. pronto, que é questões, depois se quiseres podemos falar mais à frente, são questões já mais difíceis de tratar, de gerir. Como podes imaginar, não vamos poder falar de tudo, mas essencialmente eu gostava que tu focasses os aspectos sociais. Vocês dão respostas sociais, portanto, tendes psicólogos, tendes assistente social, tendes motoristas para poder transportar as pessoas, tendes Nós, quem cozinha. E assim para fazer assim uma caracterização muito sucinta de quem trabalha, assim, temos um diretor técnico, digamos que no meu caso em particular, digamos que acaba por ser o meu braço direito dentro da instituição, a pessoa com quem eu trabalho e me reporto diretamente o dia a dia da instituição. Depois, em cada uma das valências, temos alguém responsável pelo funcionamento da mesma, por exemplo, no Uhum. centro de convívio, centro-dia e serviço de apoio domiciliário, temos uma senhora, uma técnica responsável,
licenciada na área responsável por essa área. Por exemplo, junto das crianças temos as senhoras educadoras, e depois há uma série de pessoas também muito importantes em cada uma das áreas, são as pessoas que fazem os serviços de apoio. As senhoras, por exemplo, relacionadas com a terceira idade, são as senhoras de serviço de ação direta, que fazem aquele trabalho de proximidade com os utentes. Com as crianças temos as ajudantes de ação educativa, que têm um papel insubstituível em cada uma das valências onde trabalham. Depois, as valências, elas estão agregadas a serviços partilhados, onde temos cozinheiras, motoristas, a fazer esse trabalho. Depois também temos uma parte administrativa, que é fundamental, porque já estamos a falar de uma instituição com um nível de burocracia e de tratamento de informação já considerável. Depois também no Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, temos uma psicóloga, uma assistente social, e, portanto, já é uma panóplia de áreas funcionais interessantes. Entretanto, vocês prestam apoio domiciliário. Que tipo de apoio domiciliário é que prestam? De generalidade? Um almoço, um pequeno almoço, um banho? Na terceira idade, nós temos, de facto, 3 áreas de atuação. Temos o centro de dia, que já são muito conhecidos, um centro de convívio, que é uma estrutura mais simplificada de centro de dia. Ou seja, nessas 2 respostas sociais, nós temos connosco os idosos durante o dia, onde fazem já as refeições do almoço, do lanche, fazem com a instituição. Sim. Ou seja, são pessoas que normalmente recolhem a casa só para pernoitar. Chegam aí de manhã cedo e regressam ao fim de tarde. Exatamente. Chegam por volta das 9, 9h30, depende, de 10 horas, depende de onde vêm, e ficam connosco mais ou menos até às 5 horas, e nessa altura regressam às residências. Quantos é que estão no centro do dia? No centro do dia temos 20 utentes, no centro de convívio temos mais 15 utentes. A maioria deles é levado por familiares ou são as carrinhas que vão buscar? As carrinhas. São as carrinhas. Quase na esmagadora maioria dos casos são as carrinhas. E em termos do apoio domiciliário, o que é que fazem? Essa parte. O apoio domiciliário, Américo, é uma resposta social que está cada vez mais consistente. E mais em dia, não é? E é uma resposta social cada vez mais pertinente. Por uma razão de facto simples, mas só de facto quem está nas instituições é que percebe esse motivo. Tem a ver com a natureza das tarefas que vamos fazendo e vamos percebendo o porquê das coisas. Qual é a grande vantagem do apoio domiciliário? No apoio domiciliário, estamos a falar de uma resposta social que presta serviço aos utentes na sua residência, no seu domicílio. Daí o nome, não é? São utentes que não estão em contacto com os equipamentos das instituições. Sim. A nossa relação com eles é na sua habitação, na sua casa, no seu domicílio. Junto deles, levamos as refeições, tratamos da higiene pessoal, da higiene doméstica, tratamos de serviços vários que eles precisem, que é marcação de consultas, transporte para as consultas, levantamento de medicação, pedidos de receitas médicas. Ou seja, há aqui uma interface com os utentes no sentido de lhes colmatar alguma falta de mobilidade, alguma falta de alguma dificuldade de relacionamento que possam ter com aquilo que precisam de fazer no dia a dia. E, portanto, nós, digamos que assumimos quase que a posição de um familiar, não é? Que não tem ou que não possa estar junto deles, não é?
E é Normalmente assim, trabalho. a nossa maior gratificação que temos neste trabalho, além da satisfação dos utentes, que isso percepcionamos diretamente, não é? E percebemos logo o que é que está a correr bem e menos bem, e vamos corrigindo e melhorando. Para nós, nossa maior satisfação é quando sabemos que os filhos estão contentes com o nosso trabalho. Portanto, é a validação final daquilo que fazemos é quando os filhos estão descansados. Estão descansados. É interessante esta perspectiva, porque este apoio domiciliário vai evitar que muitos filhos tenham de pôr os pais em lares, porque tendo esta retaguarda Isso era o que eu ia agora, exatamente, era o que eu ia agora dizer. E é assim, normalmente esta resposta social tem a virtude de retardar a institucionalização. exatamente. É isso. Que isso para o idoso é um fator de saúde, porque está no seu habitat natural. Estão no seu meio. Eles estão no seu meio. Sim, sim, Olha, sim. para dar um exemplo muito prático, nós muitas vezes, as senhoras que levam a refeição e vão fazer a limpeza à habitação nem encontram os utentes. Porquê? Porque eles estão no campo. Sim. Às vezes, de facto, coisas muito curiosas. As senhoras não os veem diariamente. Sim, sim. E porquê? Porque eles estão a fazer a vida deles. Uhum. Ou seja, nós somos importantes para eles porque lhes tratamos da roupa, tratamos da limpeza da habitação, sobretudo tratamos-lhe a confecção dos alimentos, não é? E eles fazem a vida deles, É que tu agora tocaste vão num para o ponto, campo. importante. Quer dizer que muitos dos utentes a quem procede o apoio domiciliário ainda fazem a sua vida. Vocês Sim, apoiam na mesma que ainda está ativo. sim. Normalmente no apoio domiciliário são utentes que ainda têm uma vida ativa, nos padrões da Interessante. idade, não é? Sim, Obviamente. sim. Sim. Isso é interessante. E muitas vezes socorrem-se dos nossos serviços. Há quem, numa boa parte deles, socorra-se dos nossos serviços por manifesta impossibilidade de o conseguirem já fazer. Já fazia, sim. Exatamente, ou seja, é pela impossibilidade de, por exemplo, cozinharem, tratarem da sua higiene, que nos pedem ajuda. Ajuda, ou seja, que nos pedem o nosso Apoio. serviço. Noutros casos, o apoio que nos é solicitado é no sentido de lhes ainda facilitar a vida, ou seja, desenvolvem as suas tarefas, quaisquer que sejam, a maior parte lúdicas, estamos a falar de pessoas reformadas, não é? E nós, digamos que somos com um complemento, um facilitador da vida deles, que são pessoas ainda ativas. Quer dizer, no fundo, vocês estão a fazer um pouco aquilo que agora fala-se tanto no apoio do cuidador informal, ou seja, vocês no fundo fazem um bocado o lugar quer da família, que já não pode porque está a trabalhar, ou também ausente, e de uma forma simbolicamente remunerada, digamos assim, fazem um apoio que, se não fosse esse apoio, eles não poderiam estar em sua casa, não tinham segurança de estar sozinhos, porque podia acontecer alguma coisa, ninguém os ia visitar, nem se sabia o que era feito deles. Entretanto, esse apoio diário reveste-se de um cuidado. Quantas vezes ao dia é que vocês visitam as pessoas em média? Não é igual para todos. Não é igual para todos, não é igual para todos. É assim, há uma parte importante que há bocado deste nota dela, que é assim, nós diretamente vamos sabendo da situação das pessoas. Por exemplo, infelizmente, mas faz parte da vida, nós além de sabermos que a pessoa está bem, também vamos percebendo se a pessoa está de saúde. Por exemplo, já não é a primeira vez que as nossas funcionárias se apercebem que há alguma situação anómala com a pessoa e imediatamente contactam-se os filhos e encaminha-se a pessoa para um acompanhamento médico.
é normal nas pessoas com alguma Isto é idade. normal, isto é dada por ter demências, algumas Exatamente, patologias. exatamente. Às vezes há algum acidente vascular cerebral, não é? Portanto, as senhoras que me contactam diretamente com as pessoas percebem logo se alguma coisa não está bem, não está bem. E muitas das vezes somos nós a avisar os filhos. Porquê? Porque às vezes até os próprios idosos não se apercebem, outras vezes nem querem dizer aos filhos para não nos incomodar, Preocupar, é isso. para lhes poupar a preocupações, Sim, e sim. claro, nós isso não fazemos, não é? Nem ninguém quer que façamos isso, muito menos. E, portanto, são aquelas coisinhas do dia a dia que, de facto, são tremendamente importantes e só vendo é que uma pessoa percebe. No que diz respeito ao acompanhamento, é assim, de facto, nós temos utentes que já estão numa situação de dependência muito grande, muito grande. E muitas das vezes, assim, nós habitualmente contactamos uma vez por dia com os utentes. Obviamente, quando esse contacto não é suficiente, repete-se, as vezes que forem necessárias, e depois também o tempo que é despendido com cada um deles também difere do nível de dependência deles, não é? Dependência deles, obviamente, obviamente. E Mas com isso, isto, assim, sim, podes concluir, desculpa e lá. com isto, que era aquela situação que estávamos há bocado a falar, com isto, é uma resposta social de facto muito importante, porque vai retardando ao máximo a institucionalização das pessoas, ou então, às vezes não passa pela institucionalização, mas há pessoas que vão para casa ou dos filhos ou de outros familiares e já deixam de ter a sua vidinha, não é? O seu dia a dia, mas enquanto este serviço é prestado, eles conseguem garantir essa independência, esse padrão de vida. Sim, sim, e já é muito bom. Isso por tudo, mantenham contacto com os utentes, as pessoas que estão a precisar à visita, de conversar um pouco, para, para se não terem distraídos, eles podem vos contactar até telefonicamente, se for o caso. Não, isso sempre, a qualquer hora. Claro, sim, sim, Sempre, sim. sempre, e a qualquer hora. E depois, olha, posso dizer uma coisa, por acaso é um projeto que nós temos, já não o vamos conseguir, porque o nosso trabalho termina para o próximo ano, mas há uma coisa muito interessante, são as novas tecnologias. Por acaso, nós achamos que daqui a meia dúzia de anos, esses utentes vão estar permanentemente ligados a nós, Em rede convosco. em rede, através de sistemas de comunicação. Uhum. Não sei muito bem quais serão, mas vai acontecer, é inevitável, e é bom que assim seja. Ou seja, vai haver um acompanhamento quase instantâneo, Sim, 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 sim. dessas pessoas, e era bom que um dia entre instituições de saúde, instituições sociais e familiares, houvesse aqui uma triangulação de acompanhamento permanente. Exatamente. Não digo com uma câmara ligada, mas pelo menos sensorialmente e a partir daí telefonicamente, mas sobretudo sensorialmente estar Mas sempre. em alguns casos a câmara ligada nem fazia mal nenhum, porque até dava mais Não, segurança aos idosos. não, é assim, um dia pode passar por isso com o consentimento dos Uhum. familiares e dos próprios, mas isto um dia vai passar, e espero bem que passe, numa triangulação entre o setor da saúde, o setor social e os familiares, de facto, a termos um Sim, acompanhamento sim. quase instantâneo, pelo menos em termos de monitorização de dados, de sinais vitais, por exemplo, de coisas parecidas, de termos um acompanhamento permanente. O futuro será isso, o futuro será Sim, isso. sim, sim, sim. Zé, tu disseste que para o ano terminou no vosso mandato, não podes tu e a equipa recandidatar-se ou não queres? Não, não quero, não Eu não quero. quero. Não quero. É por uma questão, nós acima de tudo temos que ser honestos connosco próprios. Eh, para o ano, tendo saúde, terminamos o nosso mandato, já são 11 anos à frente da instituição.
É muito, né? Pois, por duas razões, é muito por duas razões. A primeira, é um desgaste muito grande, Américo. Isto é um desgaste muito grande, porque é uma responsabilidade muito grande, muito grande. E correr o perigo de não dar a resposta tão necessária como poderia ser se não tivesse esse desgaste. Não, é que assim, é que este desgaste depois reflete-se nas outras componentes da nossa vida, não é? Exatamente. E pronto. E segundo lugar, acho que é uma questão de princípio, 11 anos é o tempo suficiente para se estar à frente daquilo que não é nosso. Exatamente. Porque a partir daí não vale a pena, nós somos todos humanos, somos das duas uma, ou entramos em piloto automático e Pois. já não inovamos. Pois era isso que eu estava a dizer, vocês habituavam-se a isso, deixavam de dar assistência, o apoio. Não, porque é assim, o desgaste, o cansaço acumulado à, à exaustão, que às vezes que estas coisas levam, não é? Leva-nos depois a uma inércia, não é? Ou seja, Exatamente. nós já não temos aquela energia, aquela motivação para inovar, criar, que é muito importante nas instituições, que é inovar, é muito importante Inovar, sim. inovar, E ver trazer gente com novas ideias, com nova sim, novas, energia. sim, Olha, ou seja, isso passa sempre por pessoas novas. mas ou seja, Não, e outra coisa, não, e outra coisa sim, importante, sim, e outra sim. coisa importante que eu não posso passar à frente disto, que nós não podemos só falar mal dos outros e depois, quando passa connosco, fazer de conta que não é nada connosco. E depois é assim, ao fim deste tempo todo, as pessoas também começam-se a habituar às coisas. Pois, era isso E, que eu estava a dizer um bocado. e é assim, se nós às vezes criticamos, por exemplo, políticos ou decisores estarem muito tempo nos cargos, Não a era gente em se poder, aplica a é, nós. pois, sim, sim. Não, não, Mas, António, isto. agora, faz de conta que ninguém nos ouve, só não nos ouvem que estamos a falar. Tens à vontade, tens seguros em relação ao futuro, ou seja, há gente suficiente e capaz de agarrar as rédeas do trabalho feito até agora e dar continuidade, avançar, ou há o perigo de haver alguma quebra, de haver alguma inércia também de quem vem não querer agarrar. Há gente que está preparada para assumir funções, porque isto existe também, não é só disponibilidade, mas existe pessoas com vocação, com pronto, vocação e disponibilidade, não é? Parece que preparamos a entrevista. Paramos? Parece que preparamos a entrevista. Sim, sim, eu preparei-a. Parece que preparamos os dois, que isso é uma coisa que manda assim a inquietar um bocadinho. Não ando Não é aqui, assim, não a andamos aqui há inquietar, 3 dias. anda-me a inquietar um bocadinho, porque é assim, é assim, é notório em todos os setores que há cada vez menos disponibilidade para o exercício da cidadania, não é? Exatamente. Então, em termos de associativismo, a coisa de facto é notória. É assim, é evidente que quem está nestes lugares e quer passar o testemunho, tem sempre aquele receio de que ninguém se exponha a tanto, não é? Uhum. No caso do Ober, eu acho que não vai acontecer, não vai acontecer isso, porque é uma instituição muito relevante em termos concelhios. É uma instituição que, em termos associativos, mantém algum vigor. Não é aquele vigor, não é aquela energia destas instituições na década de 80 e 90, não é? Mas mantém. Não, agora é assim, depois, quanto ao demais, eu nessas coisas Não tens que preocupar, claro. não sou muito egoísta, Sim, porque sim. eu tenho aquela ideia de quem vem faz melhor. Pelo menos vai tentar, não é? O que já É é como bom. nós, não, é assim como nós. É assim, Sim. Américo, nós de facto, quando deixamos, eu sublinho sempre isto de nós, que eu sou aí mais 4 pessoas, trabalho não é só meu, nem de perto nem de longe. Eu normalmente dou a cara, mas o trabalho é conjunto. É assim, nós quando estamos nestes lugares,
fazemos o que podemos, não é? Sim, Há coisas que correm bem e ficamos satisfeitos, contentes. Há alturas, de facto, de grande regozijo, a sério, de muita satisfação. Há outras alturas de muita dificuldade, e há coisas que nós não conseguimos pura e simplesmente fazer, concretizar, sobretudo por falta de meios, não há hipótese. Mas, Agora, sério, sendo uma associação como você é, e sendo uma PSF com uma abrangência tão grande em termos de população e de valências, a próxima equipa que tomar posse então posse automaticamente ou tem que ir eleições para nós como tem que haver eleições, são obrigatórias. As entidades associativas tem que ter eleições. As entidades associativas têm órgãos próprios, sim. Para os quais os elementos que as integram têm que ser eleitos por lista. Sim. Mas agora é uma pergunta muito particular e que também me parece muito oportuno e pertinente abordar. Não seria conveniente num projeto como o vosso e como outro similar que há no nosso país, na nossa diocese também, em particular, ou no nosso distrito, que quando se passasse de uma direção para outra, não fosse uma coisa bruta, ou seja, que alguns elementos da direção vigente fizessem a ponte com a próxima, ou seja, não quebrassem, não entrasse tudo de novo e saísse tudo de velho, houvesse sempre um renovar lento, ou seja, saíam dois, entravam dois, saíam três, entravam três, para uma certa continuidade do trabalho já feito e que os novos que viessem não se sentissem amedrontados porque iam ficar como um barco com um leme na mão e às vezes não tinham muita noção de como haviam de fazer a seguir. Não seria importante criar-se uma mentalidade nova nestes aspectos, ou seja, tu tens a experiência que tens, os outros têm a experiência que têm, os colegas vão ter outras experiências, mas haver uma partilha maior destas experiências que vocês ganharam para ajudar quem vai tomar posse também a sentir-se mais seguro. Eu sei que isso não está nos estatutos, mas não era bom que no futuro as instituições, fossem elas quais fossem, tivessem essa possibilidade de poder intercambiar as experiências que têm na prática, digamos assim. O modelo, as transições diretivas podiam obedecer a um de dois modelos. Esse que tu acabaste de falar, esse era um modelo que tem virtudes, tem uma grande desvantagem, que é a seguinte. É assim, numa relação de direção, numa instituição, a base que une os diretores é confiança. É confiança. E normalmente, quando há uma grande renovação, esse elo perde-se, não é? Ou seja, o facto de ficar um diretor da antiga direção para acompanhar os novos, pode às vezes não haver esse elemento de conexão de quem estava para com quem chega. E isso pode dificultar. Mas isso pode ser uma opção. Mas os que entrar podem escolher alguém da vossa direção para acompanhar. Okay. Podem. E eu por acaso, sou mais favorável a outro modelo. Ou seja, é um modelo que, do ponto de vista legal, não tem qualquer previsão, não está sequer previsto, que é para as transições não gerarem quebras, não gerarem cortes, e sobretudo porque estamos a falar de situações de grande responsabilidade social e económica, portanto, estamos a falar de situações muito sérias, muito delicadas. Aquilo que deveria haver, e que habitualmente não há em Portugal, é a direção cessante prestar apoio, por um período de tempo definido, à nova direção. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se calhar, no meio ano subsequente ao início do trabalho da nova direção, haver reuniões regulares com a antiga direção, por exemplo.
Mas podia criar aquela situação de a direção que vem não querer nada com a direção anterior. Não pode ficar, não acontece de certeza isso. Mas não, às vezes acontece. acontece. Não, infelizmente, não foi, por exemplo, não foi o nosso caso, Sim, mas sim. é assim, é que nós também não nos podemos desligar da realidade. As coisas são como são e às vezes isso acontece. Isso acontece. Estás-me a Ou dizer que o seja, interior não é tão diferente assim do litoral. Pensei que era só no não, litoral. não, não, não. Olha, estou à vontade para falar. Eu vou Sim, dizer sim. porquê, América. Eu vou dizer porquê. Porque eu sou de Baião, eu sou de Baião, vivo cá, mas eu sou de Gaia, eu sou da Madalena. Eu sei. Portanto, Era, eu és nesse aspecto, era um nesse, gaiato, e uma gaiense. nesse aspecto é tudo igual. Sim, sim. As virtudes, tanto estão num lado, tanto estão junto ao mar como junto à serra. Sim, sim. Não, nesse aspecto não sou muito, Não. não tenho grandes estados de alma, não. Não. Não quero com isto dizer o quê? Muitas vezes, às vezes por razões que nós até nem conhecemos, não há continuidade, não há relacionamento entre as direções cessantes e as novas, e às vezes quem sai por simplesmente vira costas, ou por saturação, ou por acharem que já são outros que têm que fazer as coisas que não devem ser eles. Pronto. E por acaso, estás a falar nesse assunto, que é um assunto muito importante do ponto de vista institucional. Normalmente não se dá o cuidado que se deve dar, não se dá o cuidado, que é a transição das direções. Eu, por exemplo, sou apologista do modelo que a direção cessante, ou seja, a direção que vai terminar funções, que fique obrigada, pelo menos moralmente, a prestar colaboração à nova direção. Eu, por exemplo, uma coisa que certamente farei, pelo menos uma vez, é uma reunião de transição, não é? De dossiês, porque há coisas mais delicadas, mais sensíveis, com mais impactos no dia a dia, na gestão de uma Até porque há um instituição. historial todo que vocês têm, já conhecem os utentes, já conhecem os representados, isso convém passar-se testemunho para quem vai tomar posse, para não ficar dependente só depois de conhecer tudo de novo, já tem que ter algum conhecimento da realidade. Não, Américo, depois aqui, nós estamos a falar de um aspecto que normalmente é muito pouco cuidado. Isto Pois normalmente é, isso é. trata-se os modelos de governance nas grandes empresas, e às vezes esquecemos que estas instituições também são grandes empresas onde estão, são muito importantes onde estão. E, de facto, em termos institucionais, há coisas que deviam ser melhor cuidadas e tratadas. E uma dessas coisas são as transições de direção, para não ter impacto sobre os utentes e os colaboradores, não é? Porquê? Na prática, quais são os primeiros interessados que as coisas corram bem? São os trabalhadores. Exatamente. E os utentes também. São os que sofrem. Não, logo o primeiro impacto são eles. Claro. E depois, a seguir, são os utentes. Porquê? Porque a relação da direção com os utentes, clientes, que agora é a nova designação que até se dá, que se quer dar, eu não gosto muito. Eu não gosto nada até. Eu não gosto, digo sempre utentes. A relação que nós temos com os pais das nossas crianças e com os idosos e os seus filhos também muda, não é? Porque cada um tem a sua maneira de trabalhar. Por exemplo, para te dar um exemplo, nós, direção, fazemos questão de estar presentes em todas as reuniões de pais. Todas as reuniões de pais há um elemento da direção presente. Sim, isso é ótimo. É ótimo. Todas. E olha, essa é a parte dificílima, vou dizer, porque é assim, temos 2 creches e neste momento são 4 jardins, mas há 2 com mais salas. Portanto, são 7 salas. Desculpa lá. 7 salas. Estamos a falar de 9 reuniões. Pois. Nós somos 5 diretores. Isso é um desgaste enorme. Isto é o nosso dia-a-dia. Pois. Isto só foi interrompido agora com a pandemia. Porque nós estamos em todas as reuniões de pais. Pois. Em termos de pandemia, a vossa instituição fechou, a vossa PSS fechou portas,
manteve serviços abertos só ao domicílio ou manteve funções em quase todas as áreas? Isto variou muito, isto foi terrível. Foi terrível. Em termos de funcionamento e em termos de retoma, muito complicado. Assim, nós tivemos as nossas atividades suspensas em todas as áreas, com exceção do apoio Domiciliário. Por exemplo, nesta franja mais sensível à pandemia, que foram os idosos. Pronto. Assim, o que é que fizemos? O apoio domiciliário manteve-se nos mesmos termos e depois nós, até antes de nos ser dito para fazer isso, começámos logo, por nossa iniciativa, a domiciliar o apoio aos utentes de centro de dia que deixaram de ir. Ou seja, nós logo no dia seguinte, relativamente aos utentes que estavam connosco no centro de dia, fizemos exatamente o mesmo que fazemos no apoio domiciliário para os outros. Fomos levar-lhes as refeições a casa, ver o que é que precisavam, o que é que lhes faltava. Curiosamente, 3 ou 4 dias depois, esta foi a regra que o governo veio e bem impor, mas nós já estávamos a fazê-la. Já foram Por acaso, fomos. Foi. Foi poucos dias, mas fomos. Nós, por nossa iniciativa, fizemos aquilo que depois disseram que tinha que ser feito. E mesmo que não o dissessem, nós iríamos fazê-lo a nossas expensas. Portanto, a atividade de centro-dia teve parada até agora. Isto é mau. E depois o que é que isto deu? A retoma vai ser muito complicada, porque houve idosos que infelizmente pereceram, não é? Já pelas debilidades deles, nem foi o Covid, pelas debilidades deles deixaram de estar connosco. Outros, as debilidades deles agravaram-se, já é difícil voltarem ao centro de dia e, portanto, nós vamos ter, infelizmente, uma diminuição do utentes. Mas também quer dizer que a vossa carga domiciliária vai aumentar também. Sim, se calhar. Porque alguns que iam, agora vão ficar em deixam casa. disso, ficam domiciliares. Sim, Pois, pode ser. pode acontecer isso. Pode acontecer. Se calhar o balanço depois poderá ser ela por ela, mas nunca é não pode não ser. Alguns que não. precisaram de ser em substituição, muita coisa. Não. Mas, E depois, no pré-escolar e na creche, pronto, tivemos as suspensões que são conhecidas de toda a gente, isso não é? é normal, foi no país todo. Ou seja, mas, em termos práticos, isto é a tua face imediata do apoio que está a dar a um apoio social, portanto, apoio a um apoio social, isto é um bocado estranho dizer assim, mas tu, enquanto presidente da direção e a tua direção, com todos os profissionais que estão ao serviço, dás apoio a muita gente. Mas há uma coisa que quem nos está a ouvir e quem conhece a geografia do nosso país está intrigado em saber. Não tem muito a ver com o que tu fazes, mas tem a ver com o que tu és, que é assim. Como é que um homem criado, nado em Gaia, vai para Baião? Quer dizer, vem de uma cidade toda ela voltada para a indústria, para o comércio, para o turismo também, uma cidade com muitas freguesias litorais, e vai para o interior, um interior que não é nada perto de Gaia, como os quilómetros largos de Gaia. Como é que foi essa aventura de deixar uma terra tão litoralista, ao litoral, tão avançado, digamos assim, em termos de geografia, porque era central, para o interior? Porquê essa opção? A primeira razão foi o coração. A minha esposa é de Baião. E foi por ela que eu vim para Baião. Isso é a razão fundamental. Depois também há outras duas circunstâncias que contribuíram para isso. Em primeiro lugar, as minhas raízes são de Baião. O meu pai era de Baião e a minha mãe também é. Ela, entretanto, agora também, por causa do falecimento do meu pai,
veio viver para Baião, para junto de nós. E, portanto, e depois, também, na minha atividade, quando eu quis começar a fazê-la por modo próprio, quando deixei de estagiar e quis começar a fazer a minha vida, fruto também destas relações pessoais e familiares que tinha aqui, sendo certo que o meu escritório nem é em Baião, é em Mesão Frio. E eu decidi começar a fazer vida aqui no interior, que acaba por ser mais, não digo mais fácil, mas Mas é mais é saudável. diferente. É mais saudável. É É diferente. saudável. E depois, uma coisa que, entretanto, me vou esquecendo ao longo destes tempos, que, entretanto, já vai quase para 2 dezenas de anos, uma pessoa, coisa que até vai esquecendo. E eu, na altura, tinha uma coisa que concluí, que concretizei, que eu gostava de viver no interior do país. Se calhar, o Baião até nem é assim tanto interior, nem é tanto interior. Nós acredita, Américo, que isto aqui até é de interior, nem deveria ter tanto. Nós estamos tão próximo das zonas litorais e urbanas. Exatamente, sim, sim. Não, isto interior, Mas nem parece, mas não me parece muito, porque o estilo de não vida. parece, mas mas é interior. Mas É interior tens até. mais ou menos que a 60, 50 quilómetros do mar. Sim, do Porto estamos a cerca de 70 quilómetros. Não, mas eu digo em Nem relação ao tanto. litoral. Em linha reta, em relação Em ao linha litoral. reta? Se fosse em linha reta, pá, aí 40, 50. Não, mas em relação ao litoral, o praia mais Sim, perto do Baião, qual é a praia mais perto do Baião? em linha reta mais perto será a de Matosinhos. Fizemos uma linha reta. Ah, Fomos ok. pela via. Se fomos aproveitar as vias rápidas mais perto, mas as melhores são de Gaia, as melhores praias. Sim, claro. Estás a jogar em casa. Ou seja, como podes imaginar, nós tínhamos conversa que dava para uma novela autêntica de entrevistas. Não era uma novela daquela cor-de-rosa, mas era uma novela séria de entrevistas. É pena que nessas coisas que nós fazemos não haja um tempo limitado, porque ninguém tem tempo para tudo e quem nos vai ouvir também não tem tempo para nos ouvir o tempo todo, como podes imaginar. Eu creio que o essencial foi aqui dito, não sei se alguma coisa importante ficou por dizer, mas se ficou mais dizê-lo agora, se não ficou eu ia-te agradecer a tua prestação, a tua vinda cá, e se houver alguma coisa em Baião, alguma vertente nesta instituição, neste PCS, que aqui não foi focado, que este oportuno, poderá a todo momento pedir uma nova entrevista para abordar algum aspecto mais particular, até se calhar, não sei, estou a desafiar-te a isso, sabes que isto é feito de desafios, se calhar um dia fazer-se uma entrevista em direto, se calhar é difícil, porque tu durante o dia estás ocupado, mas que é um dia entrevistarmos assim à hora mais da desportiva, mas a sério também, os utentes que estejam no centro de dia, por exemplo. Eu não sei se juridicamente é possível, não sei como é que funciona, porque há os direitos de imagem e essa coisa toda. Mas que seria interessante darmos a conhecer um pouco da realidade dos utentes lá, como é que eles vivenciam, os cuidados que recebem. Eu não sei se isso é possível. Isto sou eu a sonhar em boa tarde contigo e com os nossos espectadores, porque nunca aconteceu e não sei se é possível acontecer, mas ou então algum utente que estivesse em condições psicológicas e humanamente possíveis para testemunhar o quão bom é receber os vossos cuidados. Deixa-o ao teu critério e ao critério de quem trabalha contigo todas as hipóteses, porque o objetivo deste programa é dar a conhecer tudo aquilo que existe de bom em prol da sociedade ou das comunidades locais, mais propriamente. Quem cuida dos seus cuida do mundo inteiro, porque as famílias todas juntas formam o mundo inteiro. E a nossa família não é só de sangue, também é aquela que connosco está, ao nosso cuidado,
com quem trabalhamos, com quem formamos os amigos. Portanto, é um rol muito grande de pessoas. Eu terminava precisamente por aí, por te desafiar. Tu, como és jovem e de ideias não te faltam, de certeza. Se houver alguma necessidade de dar mais destaque a alguma coisa, a todo momento pode fazer isso tudo. Eu queria realmente perguntar-te se não tens mais nada importante a dizer. Não, Américo, não, o fundamental Foi fundamental. foi conversado, foi conversado. Pronto, espero que não processes o programa em tribunal, porque senão eu perco, porque eu não tenho nada, não tenho nenhuma defesa neste momento a apresentar. Portanto, com tens a faca com isto não, és doutorado em leis, se processas o programa, eu perco a causa, portanto, não. Mas quero agradecer-te muito, muito mesmo, a forma amável e cordial com que aceitaste vir a este programa, que está aqui ao dispor. Realmente, quem quiser partilhar connosco experiências de vida, situações concretas da vida que podem ajudar outras pessoas também a conhecer melhor as realidades que nos rodeiam. Eu, mais uma vez te digo, foi muito bom para mim, enquanto aqui estou a entrevistar-te, falar contigo. Isto até é mais que uma entrevista, é uma conversa, foi mais uma conversa que uma entrevista, que é habitual. E quero desejar a ti e a todos os paionenses, sobretudo àqueles que estão a receber os cuidados da vossa exposição e das vossas valências todas, aos vossos profissionais, a todos vós, bem felicidades, e que continueis a ser um exemplo para quem precisa de ver exemplos bons de apoio à terceira idade, aos mais novos, e a criar emprego em zonas em que normalmente ninguém aposta. Pronto, era isto que eu te queria dizer. O gosto foi todo meu e obrigado. Obrigado por esta oportunidade e, acima de tudo, obrigado por poder mostrar o trabalho da nossa instituição. Estou sempre aqui, disponível. Sim. Pronto, olha, da minha parte também é só mesmo isso, é mesmo dizer-te que foi com muito agrado que eu fiz, porque era um desafio para mim, era mostrar como é que era esta realidade de apoio às pessoas a nível social, numa terra minha querida, por várias razões afetivas, pelo carinho com que sempre sou recebido em Baião, mas sobretudo para perceber como é que aquelas terras que estão longe, geograficamente não, mas a nível de acessos e a nível de conhecimento, porque nem toda a gente sabe onde fica Baião, uma parte das pessoas se calhar pensa que Baião é na Serra da Estrela. Nós temos poucos conhecimentos geográficos, e Baião é para norte, para nordeste, digamos assim, do Porto. Eu queria, no Porto cidade, claro. Claro. Queria realmente dizer-te que foi muito bom nós podermos dar a conhecer esta gente toda, não só de cá, mas também fronteiras, no meio de um bocadinho da gente de Baião e do que fazem uns pelos outros. Muito obrigado. Já sabem, vós todos que estáis aí deste lado do canal Adolfo Ribas no YouTube, podem subscrever este canal e, caso queiram partilhar alguma sugestão por alguma pessoa por ser entrevistada ou vocês próprios, mandem um e-mail, enviem um e-mail para contosreais@gmail.com, que eu aqui estarei para vos acolher e para vos depois pôr em contacto comigo e fazermos o que for necessário para chegarmos à conversa. Boa noite para ti, Sérgio, boa noite para o Baião. A todo momento, esta entrevista mais vá para o final do mês, princípio do outro, será, foi gravado em maio, hoje é dia 9, lá mais para a segunda semana de junho, irá para o ar.